O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, e ainda assim alguns duvidaram. E então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar um instante? Hoje nós temos uma dedicação da nossa missa que entra na linha das solenidades da Ascensão. Era necessário que acontecesse para encerrando o tempo pascal e também ordenando as comunidades naquilo que seria a teologia, a fé, então permeada por Cristo, sua morte e sua ressurreição daqui para frente. Lembrem que a próxima solenidade já é Pentecostes. Aquilo que eu sempre digo, a igreja, desde o Natal, ela vai nascendo, mas onde ela cria de fato a sua profundeza, sua identidade, é em Pentecostes. E nesses tempos todos, nesses domingos dedicados à Páscoa, nós fomos lendo Atos dos Apóstolos. E vejam que interessante, hoje ao ler e preparar o sermão, eu me lembrava daquele outro episódio, que também Cristo foi arrebatado, Eliseu e Elias também tiveram um momento assim. Então esses momentos eram necessários para quê? Para fundamentar no colégio apostólico aquilo que deveria ser a palavra de Deus. Veja que os discípulos ainda tinham um quê na questão de reino. Qual é o reino que os apóstolos conheciam? O de Herodes, dos Augustos, dos imperadores. E o reino de Deus não é deste mundo, é diferente de Jesus. É um reino de apostolado, é um reino de missão, é um reino de serviço, é um reino de palavra, é um reino que se fundamenta na comunhão, na solidariedade, na fraternidade. Aquilo que São João Paulo II escreveu com todas as letras, a maior revolução que o mundo ainda tem que fazer, e que nós estamos aí tateando, caminhando, permeando, com essa graça, essa luz que é Jesus, o amor. E o amor é uma palavra profunda, É uma pena que as músicas assim, eu fico horrorizado de ver as músicas dos boêmios e dos ébrios, um horror, é uma loucura, que tanta cachaça, para um amor perdido, um fora levado. Gente, esse é um amor mundano, promíscuo. O amor de Deus é profundo. O amor dos olhos, o amor do convite, o amor daquilo que dizia o César no início do comentário, e também aquilo que é tema desta pastoral que hoje celebramos aqui, o seu 11º passo, da solidariedade, do encontro, de fazer que volte à vida aqueles que estavam perdidos. Imaginem a sociedade em que Jesus adentra, onde a religião era coisa de privilégio, onde as celebrações, quem precisava não entrava. Tinham outros modos de celebrar. Onde as pessoas que mais necessitavam da graça eram chamadas de quê? Endemoniadas, possuídas, pessoas desgraçadas. Por isso que todo o aparecimento, o milagre, a graça que Jesus concede são a pessoas necessitadas. Não é que ele exclui o bom para ficar com o que sofre, mas aquilo que ele mesmo diz com todas as letras: quem precisa de médico são os doentes. E mãos à obra.
E aí está a pastoral hoje da sobriedade, as outras pastorais, desde os acólitos, coroinhas, ministros. A igreja é feita de pastoral fundamentado nisso. Cristo pastor, aquele que se preocupa. E olha que nós patinamos, porque a santidade, a conversão é uma coisa que nunca está pronto. Nunca. Estava lembrando nesses dias na clínica que celebrava, e isso a minha área de estudos, a psicologia me permitiu no mestrado, quando adentrei, por que nós cometemos sempre os mesmos erros? É interessante, gente, esses passos que segue a sobriedade, para que a pessoa tome consciência da sua doença ou da sua dependência. Se não tomar consciência, pode fazer o retiro que quiser, e o milagre vai demorar para acontecer. Aquilo que eu não conheço, Freud define muito bem, quando diz que o inconsciente, Jesus devia saber disso, é a chave da nossa vida. Quando nós não acessamos ele na verdade, com luz, e o trazemos para fora como reconhecimento, os nossos problemas continuarão pertinentes. Então esse caminho terapêutico e esse caminho da fé é um caminho que tem que mover nossa espiritualidade e também nossa personalidade, nossa vida. Então, quando eu vou tomando consciência, e notem que Cristo também faz esta dinâmica com o discipulado. Não entendiam? Tinham outras fantasias, outros tipos de reino, mas aos poucos vão se deixar tocar. Por isso que a fé também é isso, deixar-se tocar. Nós temos medo às vezes de sermos bons, que ser bom parece que todas as pessoas vão se prevalecer, o eu me prevaleço. Não, ser bom em Cristo é ter consciência, é saber dizer sim às coisas de Deus e não às coisas que não são de Deus. É me tornar mais profundamente humano do que eu me basear, por títulos, dinheiro ou aparências. Ser de Deus e permitir que esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo tome conta de nossa vida, é viver essa intensidade amorosa daquilo que o Mestre faz, dar a vida até as últimas consequências, não importa quem. E isso chama a atenção, para concluir, que nós andamos num mundo que novamente voltam as brigas religiosas, dos que são mais, dos que são menos, dos que são privilegiados. Está aí o Papa às voltas com a confraria Pio X, que quer as missas em latim, que as pessoas têm que usar o tipo de cabelo, batina. Tá bom, se converte, se muda, se nos leva a ficar mais santos, sim, mas foi contra todas estas coisas que Jesus diz, com todas as letras: quanto mais apetrecho eu preciso para me identificar, mais perigoso eu me torno. Não é assim, seu Paulo? Eu me assusto quando alguém é apresentado com 1000 condecorações, porque o sábio mostra tudo com sua vida, não com condecorações. E em Deus é assim. Olha como Jesus nasce, isso que eu estava dizendo. Nós andamos aí para virar meio que anticristo. Andávamos aí com os slogans, voltando à igreja do comunismo, a igreja tradicional, a igreja não sei de quem, a igreja não sei de quantos, com os slogans que não tinha nada de cristão, mas sim de um judaísmo tradicional, ainda do dente por dente, do olho por olho. Não é que o judaísmo não seja bom, é bom. A igreja, a crença deles, ainda não acreditam em Cristo, tá bom. Mas nós que somos cristãos, não deixemos de anunciar Jesus. Está aqui, há um mandado hoje, ide por todo o mundo. Santo Agostinho defendeu essa tese também. Quando eu sou batizado, e hoje nós fizemos batizados, né, seu Paulo? Eu não batizo em meu nome, estou batizando essa criança em meu nome. Não. Aí sim, a hora que eu morrer, se eu deixar de ser padre, aquele batismo não valeu. Mas quando eu batizo em nome de Cristo, posso deixar de ser padre, posso morrer, posso fazer pecados, transgredir, mas o batismo vale porque a graça de Cristo está sobre tudo.
Mas andamos aí. E os slogans eram Deus, pátria, família. Cadê Cristo? Cadê o Espírito Santo? Movimentos que falavam mais de Nossa Senhora do que de Jesus. Por isso que alguns ficaram bravos com o Papa, quando ele escreve uma admoestação, chama as 14 ou 15 páginas, e diz que Maria não é redentora, não é corredentora, ela é mãe de Cristo, mãe da igreja, discípula, missionária. Não tira a fé, nem os milagres, mas ela nunca ultrapassou o Filho Jesus Cristo. Então nós que somos cristãos, digamos sempre: Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a pátria e a família. Somos cristãos. E esta palavra hoje ela nos convoca. Como tem os passos na sobriedade, temos os passos da fé. Cada domingo do tempo comum é um alento para que a gente continue mais firmemente filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs de Jesus Cristo. E junto com ele, diz ele a Tomé: Tomé, se tu não me tens como caminho, verdade e a vida, não conhecerás quem? O Pai. Então somos batizados, gente, lembrem disso, desde pequeninos. Hoje eu lembrava quando ungia as crianças no peito e na fronte. Somos batizados em nome de Jesus, somos crismados no Espírito Santo com todos os dons. Às vezes a gente não reza pedindo os dons, falamos deles, mas o que fazemos com a sabedoria, com a inteligência, com a fortaleza? Isso na graça, não essa inteligência física, química, matemática, mas espiritual. Então lembremos-nos disso que estamos celebrando nestes tempos, neste Cristo vivo que nos convoca hoje, não somente os discípulos, mas cada uma de nós a nos animar nesta fé, não desanimar. Temos um longo caminho, mas isso que é o bonito do cristianismo, é para sempre, é até o fim dos tempos, porque Cristo está sempre juntamente conosco, através do quê? Do sopro divino do Espírito Santo. Aí sim, todas as devoções são bonitas, de Maria, dos nossos movimentos, porque todos são impulsos para uma fé sadia, uma fé saudável, no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?